Quem é Deus para nós? Nós somos cristãos, defendemos uma fé, mas nós temos que entender aquilo que nós cremos. Uma das coisas muito importantes é que nós vivemos uma época que aparentemente uma quantidade infinita de deuses ou deusas e religiões aparece. Nós mesmos, morando num país que se autotitula cristão, adora deuses menores, como medianeiros ou medianeiras para se chegar até Jesus Cristo. Vivemos um país de uma espiritualidade elevada, entre aspas, onde as pessoas de alguma forma querem se conectar com Deus, ou a maioria das pessoas dizem assim: Deus está em todo lugar. Eu pergunto para você, todas as estradas levam para São Paulo? Mas é a resposta que eu já ouvi, pasmem, de crentes, pessoas que se dizem cristãs. Então, o resultado é que se torna difícil buscar o conhecimento de Deus. Se eu creio em Deus, quem é esse Deus? Por que eu acredito nele? E o desconhecimento generalizado sobre Deus define, talvez, o comportamento da nossa sociedade. Existem também os pensamentos filosóficos a respeito de Deus, não somente a crença religiosa, mas os pensamentos filosóficos. Eu anotei algumas aqui antes de entrar na mensagem. Isso aqui é só nível de introdução. O primeiro é o ideal supremo, ontológico, que todo ser, independente da sua cultura, onde nasceu, ele celebra um ser maior que ele. Isso é uma ideia filosófica, e de fato é verdade. A pessoa pode nascer em qualquer país, no meio de qualquer religião, ou qualquer cultura, ela busca um ser acima dela, ou maior do que ela, ou acima de todos para ser adorado. Isso é uma ideia, e alguns filósofos pensam assim, junto com alguns líderes religiosos. O outro é o argumento teológico do design, ou daquele que cria. Deus criou tudo, Criador em harmonia com a sua criação. Também é um pensamento que tem até respaldo bíblico, sim, mas não define Deus, nem o primeiro e nem o segundo. Não traz uma definição de quem é Deus. Existe também um argumento cosmológico da causa primeira. Cosmológico, cosmo, que significa disposição ordenada. E aí cada efeito existe uma causa. Então o mundo natural existe. Se ele existe, ele foi criado. Essa é uma ideia filosófica também, que as religiões pegam para si. Que o mundo natural, ele não aconteceu, ele não veio do nada, alguém o fez, certo? Aristóteles, filósofos como Platão e até Agostinho, um dos pais da igreja, acreditavam nisso. Mas também não define nada sobre Deus, sobre o cristianismo que nós vivemos. Existe também um argumento de calando o tempo. Esse argumento define que o tempo precisa de um ponto de início, o tempo, a partir do qual o tempo prossegue. O tempo, ele existiu e continua. Então eles acreditam que o que criou o tempo define-se como Deus. Esse é o argumento de calando o tempo. Existe também um argumento axiológico da moral, que todos sabem discernir entre o certo e errado. E esse dom de discernir o que é certo e errado é a natureza divina que existe em nós. Só que não define Deus. Quer ver um exemplo desse sentimento de Deus? É a raiva justa. Aí eu estou justo, eu tenho uma justificativa para estar com raiva. É porque alguém foi de uma forma com a qual eu não gostasse que ela se comportasse comigo. Então eu estou com raiva, justamente porque a tal pessoa, isso é um sentimento que nós temos, e algumas pessoas definem isso, que é um senso de Deus, de uma existência de um ser maior, que planta uma semente dentro do ser humano. E por último existe a aposta de Pascal. Pascal é um homem muito culto, muito inteligente, viveu
nos anos de 1660 até 1700 e pouco, uma pessoa que tinha uma fantástica capacidade de pensar, né? Ele era um matemático exímio, e Pascal, ele conseguiu inventar a calculadora, para você ter uma ideia. Daí então, né, desse conhecimento desse homem, ele se tornou de fato o pai dos computadores que nós temos hoje, da matemática, da exata da matemática. E além disso, ele criou a seringa, ele foi o criador da questão do compressor hidráulico. E por ser muito conhecido, ele começa a escrever, e as pessoas começaram a comprar os livros desse homem, e ele se tornou um grande filósofo também, de um pensamento interessante sobre a existência ou não de Deus. Ele disse: é melhor acreditar que existe um Deus, porque se ele existir, eu ganho, e se ele não existir, eu não perco nada. Essa é a teoria de Pascal. Se ele existe e eu creio nele, eu estou com tudo. Se ele não existe, mesmo eu crendo nele, se nada, não existe Deus e não existe nada, eu não perdi nada. Bom, baseado nisso, qual é a tua perspectiva de Deus? Por que você veio aqui hoje? Pense comigo. Qual que é a tua ideia, né, diante de tantas religiões, pensamentos, filosofias? Quem é Deus para você? Deixe-me te ajudar, né? Você crê em quê? Vamos lá. Você crê em Deus, mas quem é Ele? Porque não é questão só de crer, porque a Bíblia define o quê? Que o diabo também crê e estremece de medo. Deus não chamou você para crer nele, porque a crença, como alguns filósofos e algumas ideias, até de relacionamento com Deus, de religião, diz que nós já temos essa semente em nós, de crer num ser supremo, acima de nós. A maioria das pessoas, elas se relacionam com Deus a partir disso, eu creio. Mas é o suficiente? De que forma você crê na trindade ou na triunidade? No Deus trino? Quem é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se é um Deus só. Como que nós vamos pensar isso, pastor? Então, durante todo esse mês, aos domingos, nós vamos falar a respeito desse Deus. O que ele significa, quem ele é. Qual é a natureza de Deus? Alguém já te falou isso sobre natureza de Deus? Sobre as formas de Deus agir, as formas de Deus se comunicar com a gente. Por que Deus se encarnou em Cristo? O Verbo se fez carne. Por que Cristo é Deus? Porque eu tenho que saber aonde eu estou colocando o meu pé, gente. Porque partindo desse conhecimento e me baseando por um relacionamento, por alguém que eu conheço, define muita coisa na minha vida. Talvez o teu relacionamento é porque você não conhece o suficiente. Por isso que o teu cristianismo é de altos e baixos e sem comprometimento. Porque você se relaciona com aquilo que você ou conhece. Olha só que coisa interessante. Eu só posso me relacionar com uma pessoa com aquilo que eu conheço dela. E olha que às vezes dá errado. A pessoa namora muito tempo e quando a casa, ele pensou que casou. Mas cadê essa pessoa que eu namorava, que depois que eu casei com ela, se transformou nisso tudo? Vamos lá. Você apenas mudou de religião ou você conhece Deus? Você apenas deixou de fumar, de beber e de mentir? Você acha que isso é suficiente? É para pensar, gente. Antes eu fumava, agora eu não fumo mais. E daí? Tá tudo bem, e daí? Define. O que define isso? No conhecer Deus. O que você crê? Aonde você quer chegar com o teu relacionamento com Deus? Olhe para mim. Você é eterno, Deus é eterno. Porque Ele te fez como Ele. Aonde você quer chegar em Deus? Qual é a tua perspectiva?
Qual é o tipo de relacionamento que você quer ter com essa pessoa, que é Deus? Isso aqui é só nível de introdução, porque tem muitas perguntas. Será que o céu é verdade? Será que existe o inferno? O que é céu, o que é inferno? Quais são essas definições básicas para que eu possa ter o meu cristianismo mais aguçado, o meu relacionamento com Ele mais profundo? Isso é muito importante, porque é a partir desse princípio que nós iremos trabalhar. É partindo desse princípio. Abra a tua Bíblia comigo agora no livro de Atos, no capítulo 17. Atos dos Apóstolos. Muitas pessoas adoram o que não conhece. Adorando o que não conhece. Um carro para ele e Deus é quase a mesma coisa. Um cachorro para ele e Deus é quase a mesma coisa. Um relacionamento com o esposo, com o namorado é quase a mesma coisa. Ele troca o Deus por um namorado, ele troca o carro por o Deus, ele consegue trocar um trabalho, um relacionamento, amigos, um entretenimento. Quem está entendendo? Ele troca. Para ele entra o entretenimento, e Deus ele prefere, porque o nível de gostar, se a pessoa gosta mais de jogar futebol e conhece mais, né, as curvas do campo de futebol, como bater na bola, talvez o relacionamento com ele com o futebol é maior do que o relacionamento com ele com Deus. Quem está entendendo? Talvez, né, ir ao cinema, ir a um shopping, você conhece muito bem essa questão, e para vir ao culto te pesa muito, é difícil, por isso que só aos domingos e à noite. Um churrasco você está mais presente, mas uma vigília ausente. Isso é nível de conhecer, porque aquilo que a gente conhece, a gente quer explorar cada vez mais. Você não se contenta apenas de comer um cupim, você quer um cupim mais temperado. Você quer, né, um entretenimento mais forte. Por isso que as pessoas se perdem nas drogas, porque elas não querem apenas a cerveja, elas não querem apenas o álcool, elas querem um baseado, elas querem o quê? Uma maconha, ela quer uma cocaína, um crack, para ficar alucinado e se entregar para esse relacionamento de êxtase. E se isso me prende, isso vale mais do que Deus. Quem é Deus para mim? É isso que nós temos que partir com esse projeto, com essa ideia de uma igreja que pensa, de uma igreja que não é alienada, uma igreja inteligente, uma igreja que tem proposta. Eu não quero que você sirva um Deus que você não conhece, porque ninguém aqui é escravo, diga amém. Nós somos adoradores e queremos conhecer ainda mais Jesus Cristo de Nazaré. Tendo passado por Anfípolis, coloca no verso 16 em diante que fica melhor, porque Paulo ele passa por Tessalônica, vai a Bereia. Aí no texto diz, lá no capítulo 17, quando ele está em Bereia, tem os bereanos, que ele, quando pregava Paulo, né, os bereanos foram para o Velho Testamento, consultar o Velho Testamento, ver se aquilo que Paulo falava realmente batia com a Escritura. Por isso que os bereanos, ou a igreja de Bereia, alguém já viu alguma coisa por aí. Quando ele sai de Bereia, porque ele é expulso, no versículo 16 diz, enquanto esperava por ele em Atenas. Atenas era na onde? Na Grécia. A cidade mais culta dos grandes filósofos gregos. Ali se reunia toda a sabedoria humana, contemplativa, de autoconhecimento, de religiões. Ali era o local onde Deus precisava de uma pessoa para falar a respeito dele. E ali estava Paulo. Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Segundo os estudiosos, havia 30 mil ídolos em Atenas, deuses. Todos os deuses da mitologia grega, juntamente com deuses de outras religiões. Olha só que coisa interessante. 30 mil deuses. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias. Paulo, ele discutia, ele falava com aqueles que por ali se encontravam. Paulo era um homem que queria ensinar a respeito de Jesus, porque Paulo, redobre a tua atenção, olhe para mim, conhecia Jesus, sabia quem era Deus.
Talvez essa seja a pedra fundamental. Se eu o conheço profundamente, eu quero fazê-lo conhecido. Você pode dizer amém por isso? Verso seguinte. Alguns filósofos epicureus, os epicureus, eles pensavam o seguinte, que vamos viver a vida, gente. Vamos aproveitar, porque a vida é só essa. Alguém pensa assim? Ah, claro que aqui não. Todos nós pensamos numa vida após a morte, não é verdade? Vamos viver, vamos curtir, velho. A vida é essa. Eu só vou aceitar Jesus e servir Jesus na igreja quando eu tiver com 80 anos. Esses eram os filósofos que tinham na época, que discutiam com Paulo. E os estoicos, que começaram a discutir outra classe filosófica com ele também, que tinha um pensamento um pouco diferente. Alguns perguntavam: você é muito tagarela, rapaz. Você fica na praça falando de um Deus, ensinando de um Deus. Nós somos o berço da inteligência. Nós somos os gregos. Nós estamos aqui em Atenas. Conhecemos a filosofia, Platão, Sócrates, né? E outros homens inteligentes. Nós estamos firmados na ciência humana. Nós temos o conhecimento. E você é um tagarela, falando de um tal de Deus. Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, não os 30 mil deuses que nós temos. Outro Deus. Olha só, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Se eu não conheço Jesus, e se eu não sei as doutrinas básicas do cristianismo, e se eu não conheço quem é Deus, qualquer coisa que me falam de Deus eu aceito. Eu sou um Maria, vai com as outras, nada contra as Marias, mas tudo contra aquelas que vão com as outras. Aí o versículo 19. Então levaram a uma reunião do Areópago. Era um local onde ficavam os filósofos, os que pensavam, as pessoas inteligentes. Levaram Paulo para lá e perguntaram para ele: podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando, Paulo? O que você está falando? O que você está pregando, Paulo? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas. Olha só, ideias estranhas. E queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar a ouvir as últimas novidades. Quer dizer, Paulo falou tanto que o assunto da cidade de Atenas era Jesus Cristo. Então despertou interesse, chamaram ele na reunião onde ficavam os filósofos, os ensinadores, os que discutiam o que a sociedade queria saber. Os inteligentes, os sábios, os estudiosos. Olha só o que diz, verso 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês estão muito religiosos. Porque ele viu vários deuses, altares. Onde passava, Paulo via altar erigido, era deuses de gesso, deuses de madeira, deuses não sei do que, né? Vela para um, vela para o outro, e Paulo ficou assim. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Dentro de todos esses deuses, empresta essa cadeira para mim, traz para mim. Isso. Havia lá um altar que tinha uma placa escrito: ao Deus desconhecido. Diga: Deus desconhecido. Paulo pega aquele altar que estava escrito ao Deus desconhecido, e ele diz: ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu quero anunciar esse Deus. Ele pega do Deus desconhecido. Segundo os estudiosos, e segundo os históricos judeus, um deles, Flávio Joséfo, disse que nesta época houve pragas na região de Atenas, e eles começaram a clamar para os seus deuses e não foram respondidos, e eles falaram: então nós vamos agora clamar a um Deus desconhecido, e a praga cessou.
E eles então, vamos fazer um altar e colocar o nome do Deus desconhecido. E Paulo fala, olha, eu quero apresentar alguém que vocês adoram, mas vocês não conhecem profundamente. Alguém que vocês vêm prestar culto, alguém que vocês dizem que confiam, alguém que vocês querem adorar, mas que vocês não conhecem. Eu quero apresentar para vocês. Me permitam. E ali estavam sentados, naquele local, Areópago, todos os o quê? Pensadores, filósofos, filhos de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, homens inteligentes. E Paulo então, ele começa a falar. Versículo seguinte. O Deus que fez o mundo, ele fala, esse Deus desconhecido é o Deus que fez o mundo. Então, Paulo começa a levar um nível de conhecimento muito mais elevado. O Deus que fez o mundo. Esse Deus desconhecido de vocês. E tudo que nele há. É o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então cai por terra uma ideia de uma herança que nós temos. Vamos à igreja. Nós vamos ao prédio onde a igreja está reunida. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus habita em nós. Nós somos a igreja. Agora eu tenho que saber isso, porque aonde eu estou, o Lucas aonde ele está, ele tem que representar a igreja. Ele é a igreja. Eu sou a igreja aonde eu estiver. Você é a igreja aonde você está. E se você é mentiroso aonde você está representando muito mal a igreja. Se você é uma pessoa que pensa que a vida é só essa e tem que aproveitar tudo que tem nela, você está representando a igreja, porque você vem aqui aos cultos domingo. E viu que começou a cair a ficha agora? Ele não é servido por mãos de homens. Eu não posso fazer nada para ele, para que ele se torne Deus. Eu não tenho que conhecê-lo para tornar ele Deus. Eu conheço para me relacionar com ele. É diferente. Porque tem religiões que querem apresentar um Deus e a partir dali, aquele Deus se torna Deus na sua vida. Não, Deus, ele... Fala para o teu irmão, Deus não existe. Quem existe é você, fala para ele. Fala, Deus é. Acabou. Deus é. Deus não existe. Eu não preciso provar a existência de Deus. Eu tenho que viver o Deus que eu conheço. Por isso que o apóstolo Paulo disse, vós sois as cartas de Cristo. Através da minha vida alguém está lendo o Deus que eu creio. Porque se o meu Deus é uma noitada, vai ser lido através dos meus amigos. Se o meu Deus é o dinheiro, a primeira crise financeira que eu tiver, eu me revelo quem Ele é na minha vida. Quem está entendendo? E Paulo continua, olha, esse Deus aí, o desconhecido, certo? Ninguém pode servir Ele, porque Ele é Deus. Ele criou tudo, cara. Como se necessitasse de algo. Deixa eu falar para você. Deus, olhe para mim e redobra a tua atenção. Deus nunca precisa de ninguém. Se alguém um dia falar para você que Deus está precisando de algo, esqueça. Para mim Ele não serve para ser meu Deus. Para mim não serve. Porque Ele é o Jeová. A palavra Jeová é uma composição de letras hebraicas que significa o autoexistente que se revela. Ele não precisa de nada para ser ou para fazer alguma coisa a mais. Tudo que eu venha fazer para Ele é insignificante e não o torna mais santo. O meu cantar para Ele, dizendo santo, 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 não o deixa mais santo. É eu que mudo a minha concepção concernente à santidade dEle. Quem está entendendo? A obra de Deus, ela vai ser feita, você ou fazendo ou não. Quem perde é você, Deus não perde nada. Ela já está concretizada, é só você ler Apocalipse. Pronto.
Então eu não me desespero quanto a isso. Eu não fico preocupado. Eu me preocupo com a sua vida quando eu pego no seu pé. Não que a obra vai ficar deixada de lado. Ivan, com você ou sem você, ela vai acontecer. A minha preocupação é com você e não com a obra. Quem está entendendo, diga amém. Aí ele fala, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida. Ele falando, olha Paulo falando, como eu estou falando aqui hoje, o fôlego e as demais coisas. Deus não precisa de nada, é Ele que dá vida, gente. É dele que a vida emana, a graça emana, a bondade vem dele. A vida que eu estou vivendo agora, eu não sou um resultado apenas de um relacionamento íntimo entre o meu pai e a minha mãe. Eu sou um projeto que nasceu em Deus. Então cai por terra toda a teoria, né? Se eu não sei lidar ainda com isso, eu vou ter traumas. Mas se eu lido bem com isso e sei que Deus me fez, todo trauma cai. Eu tenho que ser curado, porque eu não sou um projeto do meu pai e da minha mãe. Porque a maioria das gravidezes que existem, é até um susto para a mãe. Atrasa a menstruação, vai para a farmácia, compra o exame, faz, estou grávida. Vamos confirmar com o exame de sangue. Ah, confirmei, estou grávida. Não é assim? Não é por mais que vocês projetassem, vocês não sabem quando ela vai conceber, ela vai ficar grávida. Eu acredito que Deus nos deu a vida, como diz o apóstolo Paulo. Então eu estou tendo a oportunidade de gozar da vida que Deus me deu. Então eu aproveito para viver a vida dele, não a minha vida. Diga graças a Deus. E aí ele continua dizendo, o apóstolo Paulo, de um só fez ele todos os povos. Aí ele vai lá em Adão, ou Abraão. Mas vamos lá, Adão. Ele pega, faz do pó da terra, ali da argila, daquele barro, o homem, e faz dele, de Adão, todos os povos, para que povoassem a terra. Olha Paulo explicando. Tendo determinado os tempos anteriores, estabelecido os lugares exatos em que deveriam habitar. Eu estou em Goiânia, olhe para mim, no tempo exato de Deus, e eu não preciso geograficamente sair de Goiânia para ser bênção. Não é o lugar aonde eu estou que vai definir o que eu sou. É o conhecimento de quem me fez que define o que eu faço e aonde eu estou. Quem está entendendo, diga amém. Aí já quebra muito. Eu quero ir para a Etiópia, ajudar as pessoas da África. E o vizinho da direita e da esquerda, como é que fica? Ele estabeleceu, está pré-estabelecido a data a qual eu ia viver. E qual a geração que eu iria enfrentar. Eu como eu disse aqui há uns 2 domingos atrás, eu sou da época da escrita, onde mandava carta, passei pela era, antes da digital, analógica, e agora nós estamos na digital. Eu vivi três momentos na minha vida. Então Deus me criou quando garoto, adolescente, jovem na escrita, passei pela era analógica e vim para a digital. Por que Deus me fez nascer agora? Com um propósito, tempo, volta ao versículo 26. Eu nasci, um momento exato, oportuno de Deus. Eu não serviria para ter nascido na época de João Batista. Deus me fez agora, eu me contento com isso e toco a minha vida. A sociedade está terrível, mas Deus escolheu agora para mim. Então eu tenho que conhecer Ele, quem Ele é, porque Deus está acima de qualquer tecnologia, qualquer droga, qualquer problema familiar, qualquer mal da sociedade, qualquer situação a qual nos encontramos. Deus, Ele é absoluto. Diga amém.
É partindo do conhecimento que eu tenho dele que eu me posiciono. Olha o seguinte, Paulo falando, verso 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem e todos, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Paulo está falando, olha, Deus fez isso, tudo que eu estou falando para vocês, para que nós o buscássemos. Deus colocou um desejo dentro de vocês, de mim, de todos nós, para que nós o buscássemos. Segundo aquela teoria, que diz que nós temos um vazio aqui dentro do tamanho de Deus, é um fato, nada preenche. O carro novo não preenche, o celular novo não preenche, a namorada nova não preenche, a casa nova não preenche, porque esse buraco que tem aí dentro é do tamanho de Deus, e você não consegue preencher esse buraco com coisas. Você pode fazer o quê? Pegar tudo que você imaginar, jogar dentro desse buraco, ter alguns contentamentos, eufóricos, momentâneos, desesperadores, que vão trazer para você uma euforia, só que é passado alguns minutos, algum tempo, horas, meses, esta euforia vai embora, e vai você voltar a tentar encontrar outra coisa que preencha esse vazio. E se eu não o conheço, eu venho ao culto e não me preencho dele, o culto se torna, me desculpe a expressão baixa, um saco. Prefiro ficar lá fora mexendo no meu celular. E quando Deus me chama para fazer algo, eu sempre tenho uma desculpa para ele. É o meu trabalho, é o meu filho, é a minha vida, é o meu qualquer coisa. Servir a Deus é privilégio, não é nem obrigação, é privilégio. É a revelação que eu tenho dele, que determina o meu comportamento social, religioso, de alguma forma na minha sociedade, o que eu tenho que fazer para que eu possa expressar o Deus que me deu a vida, no momento certo, estabelecido por Ele, a fim de que Ele seja glorificado em todas as coisas, diga amém. É a partir daí. Então a minha função é te falar quem é Deus, não é falar para você, vai trabalhar para Deus, porque se você não o conhece, se torna um peso, um fardo, algo pesado, que você fala, lá vem o pastor de novo, mandando eu fazer a mesma coisa. Lá vem o pastor de novo, poxa, para ele é fácil, ele não trabalha. Só eu trabalho. Fique 2 semanas comigo. Junto comigo, 2 semanas. Aí depois você vai ter uma ideia se pastor trabalha ou não trabalha. 2 semanas comigo. Está aí os meus filhos, Pepe, Maria Luísa está com as crianças, e o Davi. Tem dia que eu chego em casa, 11, meia-noite, 1 da manhã, saio 3 da manhã, para visitar ou alguém que está indo, levar alguém ao hospital, fazer visita, correr, é assim. Às vezes não tem nada para fazer mesmo, sabia? Não tem nada para fazer, mas tem dia, e eu tenho que estar à disposição do rebanho, diga graças a Deus. Aí Paulo vai dizendo ainda mais, no verso 28, pois nele vivemos, gente, nele eu vivo, nele eu me movo, nele eu existo. Só isso aqui, irmão, se eu fosse pegar o versículo 28, daria uma eternidade de mensagens, de acordo com aquilo que eu sei quem ele é. Eu existo nele, eu vivo por ele, eu me movo por causa dele. Esse equilíbrio que eu tenho, é ele que me deu. Todos nós temos esse senso de equilíbrio, porque ele nos deu. Eu me movo, eu sei aonde é, a minha direita, a minha esquerda, frente, atrás. Eu tenho sensibilidade, o senso do tempo, do ontem, do hoje, do amanhã.
sei definir as estações. Eu vivo porque Ele me deu vida. Eu me movo porque Ele me deu força, Paulo está dizendo. E eu existo porque Ele me fez existir. Como disseram alguns dos profetas de vocês, também somos descendências dele. E ele não para por aí, o apóstolo Paulo. Assim, visto que somos descendentes de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro, gente. Eu me lembro que eu era de outra religião, e aí sempre quando eu passava no templo onde eu estava, de vez em quando, não sempre, eu tinha uma reverência por aquele local. Entrava, eu não entrava de qualquer jeito. Pensava que Deus estava lá. E quando o líder daquele local onde eu estava falava, agora despedem-se de Deus para vocês irem para sua casa. Eu ficava, tchau Deus. Fui. Semana que vem, se der, eu volto aqui. Hein? Tá. Tchau. Porque tem gente que até hoje, cristão, evangélico, pensa isso de Deus. Deus está em qualquer lugar. Se subo aos céus, ali tu estás. Se faço a minha casa no inferno, lá tu estás também. De onde nós iremos fugir da presença dele? Dentro de um motel? Escondido com meu smartphone? Clicando coisas que até Deus não duvida? Onde eu vou fugir? E Paulo diz, olha, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata ou pedra, feito por arte ou imaginação do homem. Porque Deus, Ele não é algo que nós imaginamos. Deus, Ele transcende a imaginação, porque o que Ele fez para nós, que não é Ele, mas o que Ele fez, olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus fez para nós. Imagine Ele. Por isso que tem que ter um temor e um tremor em nós. Um temor e um tremor, de que sentido, pastor? De saber que se eu estou realmente vivendo o que Ele tem para mim. Vivendo o que exatamente, será que eu estou vivendo o que esse Deus que transcende, que vai além, que eu não consigo explicar, que Paulo está falando, gente, esse Deus não é estátua, não é obra humana, não é algo que pode ser visto, ou confeccionado. Deus não, a gente não consegue dimensionar Ele é muito mais do que a ideia humana consegue discernir. Como que vocês adoram deuses feitos por mãos humanas? Vocês imaginam um Deus e fazem um Deus. Paulo está dizendo isso, ele chega em Atenas, o que tinham era ídolos. Cada um era para uma área da vida. Parece igrejas evangélicas, lá tem libertação, lá tem oração, aqui tem palavra, lá não tem não sei o quê. Irmão, a gente não tem que se relacionar com Deus a partir de uma necessidade nossa. Nós temos que relacionar com Deus daquilo que Ele é. Conhecendo. Verso 30. No passado Deus não levou em conta essa ignorância. Olha, ele está falando, olha, Deus não leva em conta a ignorância nossa. Outrora eu não o conhecia, mas o queria, ele se revelava. Mas a partir do momento em que eu tenho uma Bíblia Sagrada, alguém que me ensina e prega, alguém que aos domingos se preocupa em preparar uma mensagem para trazer para mim, e mesmo assim eu sou ignorante quanto a isso, e não me esforço em conhecê-lo, para aí, gente. Calma aí, a coisa é mais diferente. Uma coisa era quando eu era ignorante, que eu não conhecia os atributos de Deus, a natureza de Deus, o que Deus queria para a minha vida, o que era pecado, e às vezes eu cometia pensando que era só desejo da carne. Espera aí,
Paulo está falando, olha, ele não leva em conta a ignorância. Mas a partir do momento em que ele se revela a mim, para aí. A partir do momento que alguém começa a me ensinar, eu tenho que brecar um pouco o meu carro, parar e começar a observar quem é esse Deus. Mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Aí pega pesado. Paulo está dizendo, esses deuses que vocês têm aí, atenienses, nenhum manda vocês se arrepender. Nenhum Deus manda se arrepender. Porque arrependimento está ligado a 3 coisas fundamentais. Primeiro, mudança de mente. Diga, mudança de mente. Preste atenção em mim. Se não mudar aqui, você nunca se arrepende. Você tem remorso. O que é remorso? Por que eu fui fazer? Mas amanhã faz de novo e vai bater na cabeça. Por que eu fui fazer? O arrependimento muda aqui a mente. Por isso que Paulo fala que é a renovação da mente em Romanos 12. Aqui. O arrependimento gerado aqui. No arrependimento começa aqui, ó. Depois, dor por aquilo que eu fiz de errado. Eu sinto dor. Eu sinto dor. Por que eu fui fazer aquilo? Gera na minha consciência, automaticamente no meu coração, dor. Eu magoei o coração de Deus. Eu não magoei apenas o meu pai, a minha mãe, o meu irmão. Eu feri o Deus que criou a minha vida. Terceiro ponto do arrependimento, mudança. Diga, mudança. Não fazer mais a mesma coisa. Sabe, queridos, eu tenho visto hoje muitas pessoas que choram, mas não se arrependem. Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Você pode dizer amém? Então fala para a pessoa que está ao seu lado, arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Diga graças a Deus. E Paulo, olha, ele não leva em conta a ignorância, mas a partir de agora ele ordena que todos em todo lugar se arrependam. Olha que sabedoria de Paulo falando, explicando Deus desconhecido para o berço da civilização moderna. Paulo estava explicando para os filósofos, para os entendidos, para aqueles que achavam ou acham que sabiam alguma coisa ou sabem alguma coisa. E vem o 31. Pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça. Olha só o que Paulo está falando. Gente, olha, imagine Paulo lá no Aerópago. Ele falando, gente, esse Deus desconhecido, ele é justiça, hein? Ele ama todo mundo, ele criou, mas ele é a justiça. Por meio do homem que o designou. Ele é justiça. Um dia ele vai prestar conta com a gente, porque a gente vive, ou alguns vivem, não sei se é você, e tomara que não seja o teu caso, tem gente que vive como que se não um dia nunca fosse prestar conta com Deus. Tem gente que pensa que só vai morrer velhinho, 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 gagá. Não é? Tem ou não tem? Fala para o teu irmão, quantos anos você vai morrer? Pergunta para ele, fala, quantos anos mais ou menos você vai morrer? 215, né? 816. 1899 anos, é isso que você pensa? Olha para mim agora, não vou agorar ninguém, nem quero que você saia desesperado fazendo plano Pax. Cada um aqui tem uma senha. Está gritando a senha. 32! 618! E vocês pensam que a sua senha nunca vai ser dita. E o dia que Deus falar, ou o anjo, olhe para mim. 515.
Aí você pensa que fica nisso, né? Você sai desse corpo que você amou tanto, que você dedicou tudo que você tinha, dinheiro, tempo, que você fez desse corpo teu Deus. Você sai dele e vai prestar conta com o Deus desconhecido. E aí, que na versão do mundo a cobra vai fumar. Aí ele fala, justiça por meio do homem que designou, e Deus prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus fala, o Jesus, esse Deus desconhecido, ele ressuscitou, diferente dos outros deuses, Apolo, Vênus, outros deuses da mitologia grega. Esse Deus aqui, ele ressuscita, cara. Ele vence o maior mal da humanidade, que é a morte. Porque gente da minha idade já fica pensando na morte. Mais novo não. Você já não pensou na morte, pastor João? Eu falei, eu estou com 46, é mais 30 se eu tiver sorte. 30 anos. Se eu tiver sorte. Então já começou a contagem regressiva. Daqui um dia 29, 28, e eu já vivi mais do que eu vou viver. Você fica rindo, mas é uma fatalidade. Não tem jeito de escapar. Seja você bonitinho das meninas ou feinho também. Vai vir o dia de prestar conta. Só que você não sabe esse dia. É o que ele está falando. E Deus deu prova disso a todos e ressuscita dos mortos. Olha o 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns zombaram. Será que tem vida após a morte? Ninguém sabe. Quem já falou isso para você? Alguém já disse isso para você? Você acredita na vida após a morte? Você acredita? Acredita? Você acredita mesmo? E por que você vive desse jeito nessa vida atual, se tem uma vida para você viver eternamente depois? Por que você se preocupa tanto com essa, se tem uma interna daqui a pouco? É igual eu vi o rapaz, vou tentar explicar aqui, com esse microfone. Poderia ter trazido uma corda, mas eu vou usar esse microfone. Você está vendo aqui? Imagine, esse fio de microfone é a eternidade. E aqui tem um microfone. Isso aqui é a nossa vida de 50, 70, 80 anos. A gente se preocupa só com isso aqui. E tem uma eternidade para a gente viver. Só que a gente só está preocupado com isso aqui, olha para mim. A gente não está preocupado com a eternidade que a gente tem. Porque é Deus que nos fez, que tem uma eternidade para nós. Só que eu estou preocupado só com isso aqui, ó. Vou viver intensamente isso aqui. Eu vou estudar, eu vou ganhar dinheiro para viver isso aqui, ó. Olha para mim, isso aqui. Aí eu tenho essa eternidade toda lá, ó. Mas não estou nem aí com a eternidade. É muito sério isso. Quem é Jesus para você? Quem é Deus para você? Paulo está dando uma aula escatológica aqui também. E alguns zombaram. Você acredita na vida após a morte? É a mesma coisa de perguntar para duas crianças gêmeas que estão dentro do ventre da sua mãe: você acredita vida após a barriga da mamãe? Elas não voltaram, não tem como voltar. Tem que nascer e viver. Quem está entendendo, irmão? Duas criancinhas lá dentro. Você acredita vida após a barriga da mamãe? Basta crer. Aí eu vou entrar em áreas nas próximas pregações, a seguinte: o Deus que encarnou, o que é a Trindade? Qual é a natureza de Deus? Quem é Deus? Os nomes de Deus. Por que ele se revelou ao povo, e quando ele se revelava, o povo dava nome a Deus? Jeová Rafa, o Deus que cura. Jeová Jiré, o Deus da provisão. Jeová Shalom, paz. Por que significava isso para o povo? Por que o povo entendia isso? Porque o povo, ele buscava relacionamento com Deus. Diga amém. Um Deus que transcende, um Deus onipresente, onisciente, onipotente.
Amém, queridos? E aí ele fala, esse aí, ó, eles zombaram. E disseram, a esse respeito nós ouviremos você, Paulo, outra vez. Paulo, vai embora, mas ó, até que é interessante, outro dia a gente vai te ouvir mais. Dispensaram Paulo. Olha lá, a esse respeito, outro dia a gente vai ouvir você. Ele estava pregando, Paulo. Aí só que no verso 33, olha o que acontece. Com isso Paulo retirou-se do meio deles. Paulo sai. Olha o seguinte, alguns homens juntaram-se a ele e creram. Uns não querem crer e outros creem. Aí talvez define o teu futuro. Olhe para mim, todos vocês, talvez como nunca você prestou atenção. Em quem você crê? Paulo pregou Cristo para os estudiosos, os filósofos, os conhecedores. Olhe para mim, preste atenção. Uns disseram assim para Paulo, vem outro dia aqui e ensina mais a gente. Postergaram. E o futuro, olhe para mim, não pertence a você. Tem gente que sempre fala para Deus, amanhã, depois, outro dia, hoje eu não vou aceitar Jesus, outro dia, hoje, e não é questão de você aceitar Jesus, você tem que saber que se Deus te aceita, irmão, porque aceitar Ele, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e aí? Agora essa turma aqui, alguns se juntaram a Ele e creram, aí define muita coisa, os que creem, os que não creem, e aqueles que querem crer segundo a sua ideologia. Eu explico. Deus disse no capítulo 1 de Gênesis, façamos o homem o quê? O que nós fizemos? Deturpando. Vamos fazer um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Explico. Tem gente aqui que não quer servir Deus quando Deus manda ele servir. Só pode servir quando achar que pode servir. Vou melhor ainda. Tem gente que só faz o que quer fazer para Deus e nunca está pronto a fazer o que Deus pediu para você fazer. Você muda, você inverte. Não é quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Eu digo para Deus, eu acredito em ti, mas é segundo a minha imagem e a minha semelhança que eu escrevo a minha vida. Então o Senhor vai se encaixar nesse padrão. O Senhor vai ter que ser um cromado, com vidrinho em cima, com um pezinho cromado. Assim é o meu Deus. E aí você refuta com todo mundo que está ao lado de você. Deus é isso aqui. Deus é isso aqui, Deus é isso, é um pilastra cromada com vidro redondo em cima. É a forma de eu enxergar o Evangelho, e eu só sirvo Ele assim. Eu não sirvo como a Bíblia diz, isso é fazer o Deus conforme a tua imagem e a tua semelhança. Pergunta para o teu irmão, quem é Deus para você? E aí, alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, membro dos inteligentes, dos famosos, dos conhecedores lá do Areópago. E também uma mulher chamada Damares. E outros com eles. Sabe, queridos, a diferença está em crer na oportunidade que Deus se estende. Deixa eu apresentar um pouco mais Jesus para você.